Então vamos lá? Bom, a gente tem aqui um dia muito complexo para a história do Brasil. Mais um dos nossos presidentes condenados aí, né, a cumprir uma pena. A pena do Bolsonaro foi de 27 anos e 3 meses de prisão. Julgamento que aconteceu por 4-1. Somente o ministro Fux votou contrário, né? E é muito interessante que a gente está vivendo aqui um momento. Assisti parte do julgamento, muito longo, né? A leitura do Fux foi um pouco mais completa ali. Tentei ver alguns cortes, porque, sinceramente, não é o tipo de conteúdo que eu consigo ficar vendo, assim, consistentemente. É muito juridiquês. E eu me lembrei que em 2016, se não me engano, a Carmen Lúcia, que é a mesma ministra que está condenando o Jair Bolsonaro, ela tinha negado o habeas corpus do Lula. E é interessante, né, que a Carmen Lúcia especificamente, porque ela tinha negado aquele habeas corpus do Lula, ela sofreu naquela época as pessoas jogando tinta nos muros da casa dela e tal, e apareceu uma galera que era direita na época, o pessoal da Lava Jato, limpando aquela fachada, né, da casa dela. A gente tem também o Fux, que no dia 8 de janeiro ele tinha sido muito pesado, né, com as pessoas do 8 de janeiro, não no dia 8 de janeiro, mas as pessoas do 8 de janeiro, que fizeram ali a coisa toda. Ele tinha sido muito mais duro e agora ele foi mais brando, foi contrário ao processo pelo tamanho da leitura e tal. Daí a gente tem o Alexandre de Moraes falando, Flávio Dino e tal, alguns comentários assim, bem específicos e deram a condenação ali. Não vou entrar no mérito do processo em si, porque, como eu já disse pra vocês, eu realmente não sou um especialista jurídico. Eu até pensei em trazer duas pessoas aqui, duas pessoas voltadas à área jurídica, uma pessoa que concorda, uma pessoa que discorda dessa condenação pra gente fazer o conteúdo, mas eu acho que tá tão polarizado, muito provavelmente eu ia acabar sendo atacado de toda forma, né? Não ia adiantar eu representar esses dois lados ali. Eu tenho meu ponto de vista pessoal sobre isso, já falei no vídeo anterior aí que eu fiz sobre a possibilidade de condenação do Bolsonaro, mas eu quero dar aqui agora os fatos a respeito do que os Estados Unidos devem fazer com a gente a partir de agora. Então ontem, quando saiu o processo, em entrevista para os jornalistas, o Trump elogiou o Bolsonaro, né, que sempre foi muito fã dele, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e tal, então faz sentido que ele goste do Bolsonaro, né? E traçou um paralelo político com a própria trajetória dele. I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. A resposta dos Estados Unidos foi então: a ameaça de novas medidas contra o governo brasileiro foi confirmada pelo secretário de departamento dos Estados Unidos. Eu até cheguei a postar isso no Twitter na hora que ele falou, né? Ele fala aqui algumas coisas bem complexas, né? Então o que ele diz? Olha só, tradução do Twitter, né? Meio cebosa, mas aqui tá a versão original para quem quer. Então o secretário Marco Rubio: as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram injustamente por prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. E aí, disso aqui, o Itamaraty responde, né? O Itamaraty, que é a nossa diplomacia, tá? Que é a diplomacia brasileira para todos os efeitos. O Itamaraty responde: o Poder Judiciário brasileiro julgou com independência, que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. E aí, o Eduardo Bolsonaro, que aqui um cara estratégico pra gente entender, porque normalmente ele tá anunciando um pouquinho antes de acontecer, né, as sanções, etc, porque ele que tá procurando por isso lá fora, né, ele que tá procurando medidas contra o judiciário brasileiro nesse momento. O Eduardo Bolsonaro, ele espera mais sanções. A adoção de novas medidas contra o Brasil foi antecipada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que se mudou para os Estados Unidos no início desse ano para buscar apoio do presidente Donald Trump para interromper processos criminais contra o seu pai. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o parlamentar disse que espera que novas sanções sejam aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O deputado alertou que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que votaram pela condenação do ex-presidente, podem enfrentar sanções sobre a lei Magnitsky. Não duvido. Isso aqui eu acho que é bem possível de acontecer mesmo, que já foi aplicado anteriormente pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes. Acho que naquele momento da votação, todos os ministros que estavam ali, eles sabiam que eles seriam sancionados pela lei Magnitsky. Talvez o Fux não, né? Porque se o Alexandre de Moraes foi sancionado por conta disso, e claro, daqueles outros fatores que o Trump anunciou, existe uma prerrogativa que mostra que eles devem, talvez, realmente fazer isso, né? Se esses juízes da Suprema Corte continuarem acompanhando Moraes, eles também correm risco de seguir a mesma sanção. Com a decisão, Bolsonaro se torna o primeiro presidente a ser condenado por golpe. O ex-presidente e os outros réus responderam na Suprema Corte a 5 crimes. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de patrimônio tombado. Então eles responderam por tudo isso aqui. E aqui, né, os Estados Unidos agora tem uma retórica muito boa, porque como o próprio ministro Fux, ele diz ali, né, que talvez não fosse esse o lugar adequado para o julgamento acontecer, que talvez essas pessoas não devessem ser as que iam julgar o Bolsonaro, que talvez
talvez precisasse ser uma decisão de todo o STF, né, por se tratar talvez de um presidente da República, que seriam talvez os 11 ministros ali deveriam votar. Ele fala de diversos aspectos aqui. Tudo isso se encaixa muito bem naquilo que o Trump tem dito. O Trump tem dito, olha, isso aqui não tá correto, esse julgamento tá sendo feito de forma errada e tal. Ele ressalta tudo isso aqui. Eu queria convidar a gente aqui a fazer dois tipos de pensamento, né? É que agora eu tô sendo bem sincero, mesmo sendo liberal, mesmo tendo meu posicionamento muito claro, e vocês conhecem ele, né? Não acho que o Brasil suporta mais 4 anos de governo Lula, no sentido de que a gente precisava sair desse lugar, esses dois polos muito acesos, eu acho que não tá sendo bom pra nossa economia, essa coisa de ficar toda hora ou vai um ou vai outro, né, ou é a destruição de um ou é a destruição de outro, o negócio, ou um vai preso, aí na hora que o outro elege, ele cancela tudo que o outro fez e tal. Acho que a gente tá precisando de um pouco mais de normalidade, eu acho que a gente precisaria, talvez, de um candidato, mais talvez da centro-direita, acho que seria ali um candidato melhor no momento atual, tanto faz qual, né, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Então a gente poderia, eu acho que esse é o caminho, mas eu não consigo acreditar, e de fato não consigo mesmo, que o Donald Trump esteja preocupado com a democracia brasileira. Não vejo os Estados Unidos preocupados com democracia em lugar nenhum, não vejo os Estados Unidos nesse momento atual deixando de negociar com diversas ditaduras ao redor do mundo, deixando de comprar e vender para lá, deixando de incentivar, deixando de fazer visita diplomática, deixando de ter essas relações. O Brasil pisou no calo dos Estados Unidos com diversas questões aqui, e os Estados Unidos estão procurando um alinhamento irrestrito nesse momento do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos está em briga com o mundo inteiro. Os Estados Unidos está brigando com a Europa. E a Europa começou a reagir agora. Então já falando, olha, a gente precisa entender que a gente ficou para trás. Nos últimos anos nosso PIB não cresceu, etc. Então a gente consegue ver a China vindo para cima também dos Estados Unidos. A gente consegue ver o Canadá meio que se rebelando. Todo mundo está meio que se rebelando ao mesmo tempo. E o Brasil também está meio que se rebelando junto desse coro. E a gente sabe que nos próximos anos, estima-se que 80% de todo o alimento novo, o aumento da escala de alimento que vai ser produzida no mundo, vai ser produzido aqui no Brasil. E alimento, diferente de todas essas outras coisas, ele é a garantia de inflação menor dentro do seu país, ele é a garantia de que você vai ter uma popularidade de governo, né? A gente viu um vídeo do Trump, inclusive, muito sério, esse vídeo muito específico, onde o Trump faz elogios ao Kim Jong-un, né? Que é o ditador da Coreia do Norte. Kim Jong-un tem sido muito aberto e muito honrado por tudo que estamos vendo. Obviamente, aqui a gente não está falando de democracia, ele se reuniu com o Putin, tal. Não estamos falando de democracia, de negociação com democracia. Estamos falando o seguinte: o Brasil não é um país que tem bomba atômica, o Brasil não é um país que oferece risco nenhum e tem muita riqueza, muita produção de alimentos, está muito saidinho em diversos temas, né? Isso na opinião dos Estados Unidos, e eu acho que eles estão buscando, cara, a gente precisa realinhar essa galera aqui, a gente precisa enquadrar esse pessoal, porque ele já disse várias vezes, né? Eles já disseram, consideramos o Brasil nosso quintal. Eu acho que eles estão querendo o Brasil de volta nesse lugar aqui, e o Brasil com o Lula, ele sabe que não é um caminho que é viável para ele. Você pode até pensar o seguinte, Raul, mas do ponto de vista de mudar a opinião da STF, ele não conseguiu. A lei Magnitsky sancionou os juízes, vai ter ameaça, vai ter multa, vai ter sei lá o quê. É difícil que ele consiga reverter isso aqui. Concordo. Mas talvez o que ele tá tentando fazer não é isso. Talvez o que ele tá tentando fazer é um próximo presidente da República muito mais alinhado com os Estados Unidos, porque isso aqui, apesar de não ter o efeito desejado, tem um outro efeito muito bom pro Donald Trump, que é próximo presidente do Brasil, muito provavelmente, por medo da população de modo geral, a gente tá apreensivo, eu pelo menos estou apreensivo com essa coisa toda de ficar contra os Estados Unidos, muito provavelmente a gente vai votar num presidente que se alinhe melhor com os Estados Unidos. Então, de toda forma, você entende que compensa a pressão? A pressão que o Trump está colocando ela é muito estratégica no sentido de que ele não modifica, mas ele abala a confiança do brasileiro no judiciário, ele abala a confiança do brasileiro no governo atual do Brasil, porque, olha, as coisas estão se degringolando. O que na eleição as pessoas que vão falar contra o Lula, que já vem desidratando, o que essas pessoas vão dizer? O Lula desorganizou nossa diplomacia, o Lula, e fez mesmo, né? Tá uma desordem. Então, o Lula desorganizou nossa diplomacia, o Lula criou o caos aqui. Tudo bem, esse caos foi criado pelo próprio Trump, em partes? Foi. Mas a gente sabe também que isso aqui vai refletir, vai ressoar na população de modo geral. Não adianta você pensar, não vai ressoar. Vai ressoar. As pessoas estão preocupadas com esse posicionamento, estão contando que a gente precisa de mudança nesse cenário, as pessoas estão com medo, etc. Você viu, o levantado da bandeira dos Estados Unidos num protesto de Dia da Independência, é o que pese o mau gosto, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente tem os símbolos da pátria. Então, acho que isso aí, inclusive, atrapalhou, tá, o movimento. Eu não teria levantado aquilo. Teria colocado a bandeira do Brasil mesmo, porque se a gente tá falando de patriotismo, né, num evento do Dia da Independência do nosso país, é uma coisa muito séria, eu não acho que a gente deveria estar com a bandeira dos Estados Unidos hasteada, mas eu não vou entrar nisso.
nesse movimento ali as pessoas já mostram o receio que elas estão, o medo. Isso aqui é só o que se fala, os empresários estão começando a fazer pressão. O lobby lá em Brasília já tá para todo lado, o lobby para que as coisas andem, para que troque de presidente. A gente tem aqui, para essas pessoas, né, que estão com medo, a condenação do Bolsonaro, ela acaba sendo uma saída mais à tangente aqui. Por quê? Porque agora o Tarcísio, né, ele sobe. Inclusive algumas pessoas ficaram falando, não, a condenação do Bolsonaro ajudou a Bolsa de Valores. Uma bobagem, né? Não ajudou a Bolsa de Valores a condenação do Bolsonaro. O que as pessoas estão calculando é o efeito Tarcísio. Basicamente é o seguinte, qual a chance que tem do Tarcísio, que é um cara um pouco mais moderado e mais amado pela Faria Lima, pelo empresariado brasileiro, qual que é a chance desse cara ir melhor, né? Tarcísio, Zema, coloca o nome que você quiser. Qual que é a chance desses caras irem melhor numa eleição sem o Bolsonaro? Pô, tá aqui, né? Esses caras não adianta você pensar também que eles queriam que o Bolsonaro fosse solto e disputasse as eleições. Todo mundo sabe, a briga no Brasil é pelo poder. Se o Bolsonaro já perdeu pro Lula uma vez, poxa, uma outra eleição com o Bolsonaro era arriscada nesse sentido de perder. Agora, uma eleição com nome limpo, um Tarcísio da vida, alguém contra o Lula, sem toda a rejeição que o Bolsonaro tem, é uma eleição mais fácil. Então é a eleição que deve colocar o Brasil de volta num caminho mais ao centro, né? Menos polarizado, talvez, a não ser que surjam novos nomes mais polarizadores. Então essa é a minha leitura. Eu acho que os Estados Unidos vão, muito provavelmente, agravar as sanções, não a ponto de nos destruir, né? Não ao ponto de criar caos, mas ao ponto de descredibilizar o governo. Acho que os Estados Unidos estão fazendo uma manobra aqui muito forte, que é uma manobra de, olha, eu preciso descredibilizar esse governo porque a gente está chegando às eleições no Brasil e a gente precisa que o Brasil se alinhe com a gente, porque o Brasil é o país que vai produzir mais alimento, o Brasil é um país estratégico nesse momento. Eu retomo aqui o que eu tinha dito nas semanas anteriores e que eu vou falar novamente. O Brasil não pode ficar nesse lugar de cadela que nós estamos, né? É um lugar cadelizado, um negócio complicado. A gente precisa compreender o tamanho da nossa grandeza. A gente é o país que mais alimenta pessoas no mundo. Isso tem um poder extremamente forte. A gente já avançou como poder e a gente precisa agora obrigar os outros países a nos respeitarem. E não é esse aqui o caminho. Essa diplomacia é mole, né? Eu não sei muito bem, está ok, um negócio sem certeza. Não, a gente tem que ter certeza. A gente negocia com todo mundo. Poucos países no mundo conseguem vender para a Ucrânia e para a Rússia ao mesmo tempo, a gente vende. Poucos países no mundo conseguem vender para a China e para os Estados Unidos ao mesmo tempo, a gente vende. Poucos países no mundo conseguem vender para tudo. A gente está negociando com o mundo inteiro, a gente sempre fez isso. Estamos abertos a negócios, mas a gente precisa começar o leilão. Se não existir alinhamento com os nossos interesses, que é o interesse de industrializar o país, de começar a oferecer outros tipos de produtos aqui dentro, nós não estamos mais abertos para negócio. A diplomacia precisa ser dura nesse sentido. Olha, estamos negociando com todo mundo desde que isso beneficie o nosso país. Desde que não nos beneficie, não nos interessa mais. Raul, mas aí nós vamos perder um ou outro. Vamos, mas nós vamos ter os bons clientes, aqueles países que querem fazer negócio com o Brasil e não querem manter o Brasil nesse lugar somente de celeiro, somente de fazenda, que não é um lugar que os Estados Unidos quis, que não é um lugar que a Europa quis, que não é um lugar que ninguém quis. Todo mundo quis industrializar, todo mundo quis produzir produtos de alto valor agregado. Se a gente não aproveitar a fortuna que o agro brasileiro criou, a gente vai entrar em mais um século novamente ferrado, o país do futuro, a nova promessa, e isso não dá mais. Não tem mais condição, não tem mais espaço para isso. Os países todos estão se fechando em políticas completamente nacionalistas, estão se protegendo, e depois que vem o nacionalismo, vem a guerra. Não existe outra coisa. A tarifa provoca guerra. Todos os movimentos circulares você vai ver. O que a gente teve em 1920? Altas tarifas nos Estados Unidos. O que a gente teve em 1945? Guerra. É isso que vai levar. Então a gente está se encaminhando para uma guerra e a gente está com a bunda de fora. Não tem absolutamente nada. A gente não tem como disputar na bala. Nunca fomos um país das armas. Agora a gente tem como disputar com a fome. Se é assim, né? Se essa é a nossa condição hoje, a gente tem que brigar com as armas que a gente tem e precisa de inteligência. A diplomacia brasileira é reconhecida por ter sido mundialmente inteligente, o Itamaraty, e os nossos políticos têm estragado-a. Não pode continuar assim. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão vai ser para sempre essa promessa de que as coisas vão melhorar. Vamos ter sanções, vamos enfrentar anos difíceis, mas temos uma carta na manga que nenhum país do mundo tem e a gente precisa começar a usar. Se não começar a usar, se nossos políticos continuarem discutindo uma bobagem ou outra, vocês vão perder espaço, porque a economia brasileira é gigante, isso é uma força, etc. Ela vai diminuir, vocês vão perder prestígio, vão perder poder. E isso aí vocês sabem que na vida de vocês é o que interessa. Então é isso. Agora, se você quiser investir pensando em internacionalização, porque agora todo mundo tá me imitando, né? Agora as palestras de tudo quanto é lugar, todo mundo falando, não, tá muito caro, só Estados Unidos não funciona, Estados Unidos e mais o quê? Vamos diminuir um pouquinho essa posição americana de todo mundo que tava demais. Quem não tem posição americana tem que ter. Quem não tem posição na Europa tem que
que ter, quem não tem posição na China tem que ter. Por quê? Em conflitos sobra-se somente as boas empresas. Se você quiser aprender a investir no Brasil, no mundo inteiro, alvp.com.br, né? Entra aí, preenche o questionário que as aulas estão para começar. Lembrando, a UVP sempre teve aula de macroeconomia geopolítica, né? Você pode clicar aqui, a gente tem módulos diversos falando sobre a China, tem aqui geopolítica só dos Estados Unidos também, mestre no tema, não tô falando assim, é youtuber, sei lá o que não, a gente foi numa universidade, contratamos um mestre no tema, o cara que já foi cônsul da Bélgica e coloquei aqui para dar aula, tá? É conteúdo que valeria mais do que uma pós-graduação, tá aqui dentro da UVP, tudo isso aqui para os alunos, né? Então a gente tem tudo isso, as aulas técnicas mais aprofundadas de investimento, aula de investimento internacional para quem já deu saída do Brasil, então sempre foi a plataforma mais completa e você ainda pode criar conta conosco. É muito importante que você estude, que você se prepare para esse momento que a gente está enfrentando, porque tem dinheiro nas entradas, não deixa o medo te segurar, não deixa o medo te impedir. Agora deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta, que esse é o momento que, se você gostou do vídeo, se alguma coisa te agregou, você deixa a inscrição, deixa o seu like aqui no canal, não gosto de ficar pedindo essas coisas, pelo amor de Deus, eu tenho 30 anos de idade, ficar falando like, não me agrada. Mas tem que pedir. Eu pesquisei e não achei o UVP11, onde comprar? Em qualquer corretora, na renda variável, fica junto com as ações. Os mecanismos de gerenciamento de carteira vitalício, depois você entra na UVP, a plataforma sim. E se for comprado através de consórcio, será que vai a mesma regra? Não. Consórcio para imóveis é uma bosta. Ela tá falando do vídeo de como comprar a sua primeira casa, um vídeo clássico aqui do canal, que vale a pena vocês assistirem lá. Bom, um beijo pra vocês, até domingo. Giro da Bolsa, confusão, notícias.